Glórias a Deus. Amém? Como eu estava dizendo, todo mundo recebeu um papelzinho e escreveu 3 prioridades. Pode se sentar, gente. Em nome de Jesus, perdão, esqueci. Palavra, de certa forma, muito rápida, mas que trará, com certeza, algo aos nossos corações nessa noite. Como o pastor diz, eu sou a pessoa que ministra de uma forma que tenta ensinar. Né? Eu não sou dublê, dublado, do rá. Todo mundo escreveu? Amém? Amém. Agora eu vou pedir para quem escreveu a palavra família levantar a mão. Não se esqueça, não pode mentir. Palavra família. Eu escrevi, mas já apaguei. Quem escreveu, levanta a mão de novo, por gentileza. Eu escrevi outra coisa, mas é família. Entendeu? É minha família. 3 coisas. Então nessas 3 coisas existe, tá a palavra família no meio. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Perfeito. Tem igreja que vai lutar pela família, pastor. Calma, coração. Está emocionado? E aí eu te pergunto o seguinte: a palavra que Deus colocou no meu coração, já que a gente tem a nossa família como a nossa prioridade, o porquê que a gente negligencia tanto a nossa família? O porquê que a gente deixa tanto a nossa família de lado? O porquê que a gente escolhe qualquer outra coisa ao invés da nossa família? Se a nossa família é prioridade, por que que a gente dá muito valor aos outros, às outras coisas, às nossas voltas, ao invés da nossa família? Aleluia, Jesus. Como eu disse, apertem os cintos, que a viagem vai ser frenética. Amém? Com isso, eu queria que os irmãos que estivessem com a Bíblia abrissem 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Apenas um versículo, porque eu quero ser o mais simples e expressivo possível. Porque eu acho que se tem um assunto que nós precisamos nos atentar, é sobre família. Aleluia, Jesus. Esse versículo, ele 5:8, isso perfeito. Ele mexeu comigo de uma forma. Enquanto eu estudava, eu aprendi tanta coisa e eu percebi tantas falhas minhas. Abaixa só um pouquinho, porque senão não retorno. Pode ser o retorno também. Eu aprendi tanta coisa que eu olhei e falei: meu Deus, a gente tenta melhorar e ainda assim a gente é muito falho. Mas é para isso que Deus ele nos corrige, Ele nos ensina, e Ele, mais importante do que isso, Ele nos dá a oportunidade de mudar. Amém? Eu vou ler e os irmãos apenas acompanham. Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos Seus. e principalmente da sua Família. negou a fé e é pior do que o infiel. Eu vou ler de novo e os irmãos vêm comigo. Amém? Amém. Mas se alguém não tem cuidado dos Seus. e principalmente da sua Família. negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? Amém. Acho que pela entonação e a intensidade desse versículo, acho que ele já fala no profundo da gente. Quando eu comecei a tentar esmiuçar e a falar com Deus sobre esse versículo, quanto mais fundo eu ia, quanto mais eu entrava na palavra, no contexto, ou naquilo que envolve esse versículo, quando se fala de cuidado com a família,
mais eu me impressionava com a grandeza de Deus no cuidado, e mais eu me decepcionava com a gente, comigo, com os que estão à nossa volta, porque não é só a nossa vida, infelizmente, a gente tem um defeito não é de fábrica, mas que a gente gera, que é o de sempre querer olhar para a grama do vizinho e ver o que está acontecendo na vida do outro. Mas a gente precisa entender que a nossa família, ela não é qualquer família. Família é algo que é um projeto, um propósito e uma criação de Deus. Aleluia. A gente aprendeu domingo aqui na escola dominical, quem veio pôde entender que no princípio de tudo, Gênesis capítulo de número 2, Deus vai estar criando o céu, a terra, o mar, as estrelas, está criando tudo que há na terra. E ele vai lá e cria o homem. E até então tudo que ele vinha dizendo era: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Então até aquele momento tudo que Deus estava fazendo ele tinha certeza que era bom. Mas ali por volta do versículo 18 do mesmo capítulo, ele olha e fala: não é bom que o homem viva só. Foi a primeira vez que ele viu algo ali que não era verdadeiramente bom. Vem comigo. Deus vai, cria o céu, a terra, cria o homem. Depois de criar o homem, ele cria um jardim para dar de presente para o homem. E aí ele olha e fala: não é bom que o homem viva só. Depois disso, a partir do versículo 22, a gente vai ver que ele faz a criação da mulher com toda a perfeição que só Deus pode fazer, para que ela seja adjuntora, ajudadora, a companheira do seu marido. Aleluia. Para ser a parceira, para que ambos pudessem andar lado a lado e ser uma só carne. Aleluia. E, cortando polêmicas, mas algo que tem que ficar bem claro: conceito de família na Bíblia, aquilo que Deus nos deixou como conceito de família, que a gente precisa entender, até porque o que o inimigo quer é turbar os nossos pensamentos e a nossa mente. Primeira família criada por Deus era o quê? Um homem e uma mulher. E assim foi durante todo o resto do tempo. Família, um homem e uma mulher. E os filhos que vem depois? É aumento da família, é acréscimo na família. Sabe por quê, pastor? Vamos tomar com base o nosso pastor. O pastor tem 5 filhos e meio. Mas a Stephanie casou. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Obrigado, viu? Pela parte que me toca. E a partir do momento em que ela se torna uma só carne com o esposo dela, pessoa de muita sorte, eles formam a família deles. Ou seja, a partir do momento em que casou, a família da Stephanie se tornou outra. Porque a prioridade da Stephanie é outra. O pastor ainda tem os filhos que moram com ele, que serão as prioridades dele, e os filhos têm que ter como prioridade os pais, os irmãos. Agora a prioridade da Stephanie é o marido dela. Em nome de Jesus, recebe aí, filho. Receba. A gente tem que profetizar, né? Ou seja, precisamos entender que família é este o contexto. Um marido, uma mulher, e o que vem depois são os filhos, que são o acréscimo da bênção que Deus dá.
palavra lida pelo nosso pastor hoje, é bênção que vem do céu. Porém, frase mais dita no mundo: você cria os filhos para quem? Para o mundo. Você cria os seus filhos, suas filhas, mas um dia ele vai deixar de ser simplesmente o seu filho, vai se tornar o marido de alguém, a esposa de alguém, e vai ter a própria família. Mas a palavra principal que Deus colocou no meu coração, depois de ter tentado exemplificar um pouquinho o contexto de família em si, para que a gente não venha, achar que qualquer outra coisa é normal, porque hoje em dia tudo é normal, pastor? Por aí afora. A palavra e a frase que Deus colocou no meu coração é: não negligencie a sua família. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem muitas vezes agido de qualquer forma com as nossas famílias, com os nossos pais, com os nossos filhos, os maridos, as esposas. Isso eu estou trazendo só do primeiro grau de família. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o resultado desse relaxo, dessa negligência, pode ser muito grave. Então não adianta a gente achar que estar com a nossa família dentro da igreja é o suficiente. Não, mas ela vai na igreja comigo. A minha esposa está na igreja comigo. O meu marido vem de vez em quando. Os meus filhos eu levo para a igreja sim. Mas não é o suficiente levar por levar, fazer por fazer. Uma frase que mexeu muito comigo e me trouxe revelações assim que eu não imaginava. Diz assim: não queira ser como Noé, que salvou a sua família, mas perdeu o mundo inteiro. Mas também não queira ser como Davi, que salvou o mundo, mas perdeu a família. Sabe quem você precisa querer ser? Quem eu preciso querer ser? Alguém que junto com a sua família conquistamos o mundo inteiro. O tema do nosso culto, daquilo que nós estamos na quinta-feira, pastor, é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É você sozinho que vai servir ao Senhor? Ali, Josué foi de uma ousadia tão grande de dizer que a família dele também iria, porque querendo ou não, ele não sabia exatamente o resultado daquilo, mas ele já cria no Senhor que ele e a sua família serviriam ao Senhor. A palavra servir ali é no sentido de trabalho mesmo, de esforço dentro da casa de Deus, de dedicação dentro da casa de Deus. Ele não falou: eu e a minha família iremos no culto na casa do Senhor, eu e a minha família adoraremos ao Senhor, eu e a minha família bendizeremos ao Senhor. Não, eu e a minha família vamos servir ao Senhor a cada dia. Nós vamos juntos para o culto, vamos adorar juntos, vamos profetizar juntos, vamos crescer juntos dentro da casa do Senhor. A salvação é individual, mas o propósito de Deus não é salvar você sozinho. Senão, para que eu e a minha família vamos servir? Se eu estou servindo para mim, glória a Deus e aleluia. E esse é o problema de muita gente, a gente ainda vai entender e perceber. A gente tem um problema que a gente vive hoje em dia, e isso é normal do ser humano, que a gente é 8
ou 80. Ou a gente só se dedica na casa de Deus e esquece da família, ou a gente só quer saber de festinha de família, viajar com a família, curtir a família e esquece da casa de Deus. E é fácil você olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, pensar em alguém que você conhece, que vive dessa forma. Que você vê faltando mais no culto do que qualquer coisa, por quê? Porque só curte a família. Vem num culto por mês e acha que Deus está felizão. Um relacionamento, a intimidade com Deus em dia. Ao mesmo tempo em que a palavra nos revela hoje que se você só pensar em fazer na igreja, fazer na igreja, fazer na igreja e esquecer da tua família, não adianta a gente salvar o mundo inteiro e perder a nossa família. Ei, imagina eu e você chegando lá em cima do céu, os anjos tudo lá recebendo a gente, Deus lá na mesa posta para nos receber, e a gente olha para a direita, para a esquerda e eu falo, cadê minha esposa? O que aconteceu com meu filho? Aí Deus olha para você e fala, eu dei nas suas mãos, e você pensou em todo mundo lá fora, esqueceu da sua casa. Aleluia, Deus. Ei, a palavra fala, os teus e principalmente a tua família. Verdade. Todo aquele que aparecer na nossa frente, aquele que Deus colocar para a gente ministrar sobre a vida dele, os nossos primos, os nossos próximos, acabam se tornando responsabilidade nossa de alguma forma. Mas principalmente a nossa família. Não há ministério que não haja família. Dificilmente você vê alguém explodindo ministerialmente sem que tenha o amparo da família. Uma frase que a gente usa aí afora, que atrás de um grande homem sempre há uma grande família. Apoio, cuidado. Porque para ele chegar onde ele chegou, talvez a mulher ficou de joelho um bocado de tempo orando. Porque para ele chegar onde ele chegou, muitas vezes a mulher teve que abrir mão de muitas coisas que ela queria. E muitas vezes o marido negligencia o cuidado com a esposa. Depois de Deus, a sua família tem que ser a sua prioridade. Aleluia. Em momento nenhum eu não estou dizendo que vir para a igreja é errado, que você não precisa vir para a igreja, que você tem que ficar com a família. Errado. Se você entendeu isso, já muda de ideia agora. O que eu estou te dizendo é que depois de Deus, a tua família é prioridade. E é onde eu entro e falo do equilíbrio que a gente precisa ter. Como eu disse, 880 não serve, porque a gente sempre vai falhar com alguém. Falhar com a família é negar a fé, é ser tratado como um infiel. E pastor, se procurar na Bíblia o juízo e o julgamento para quem for infiel, eu li esse versículo e fiquei um pouquinho mais crente, um pouquinho mais temente a Deus, porque eu tenho tentado buscar cada dia melhorar. E quem está falando isso, o pessoal deve estar falando, está vivendo lua de mel, ainda não aconteceu nenhum problema. Eu estou há 4 anos e meio, quase, com essa que hoje é a minha marida, minha varolinda, minha esposa, e a gente já passou por diversas coisas. E depois de casar eu entendi que eu ainda precisava melhorar mais. Porque eu já ouvi frases como: eu queria que você conversasse comigo e me ouvisse igual você ouve os jovens.
eu queria que você me tratasse um pouco melhor nesse sentido, porque... E posso ser bem sincero, ambos os lados, marido, mulher, filho, filha, vale a pena quebrar o nosso eu pela nossa família. Vale a pena. Porque diversas vezes eu vi a minha esposa chegando arrebentada do trabalho, triste, abatida, e depois de uma conversa ela terminando de sorriso no rosto. E por mais que muitas vezes a gente não esteja com paciência para escutar, que a gente também já esteja cansado do nosso dia, já esteja fadigado, já esteja com um monte de problemas, cara, vale a pena ver o sorriso na cara do outro. Aleluia! Vale a pena você ter certeza que talvez o que você falou, o que você ministrou na vida do teu familiar, mudou o dia dela. E talvez tenha mudado a história dessa pessoa. A gente vive num mundo onde o eu é o principal. A dor do outro não importa. A gente vive momentos que a gente abandona a nossa família para conquistar aquilo que a gente quer. Porque a gente olha para o nosso eu e fala, eu quero aquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. E na busca por conquistar aquilo que a gente acha que é importante, a gente esquece e abandona a nossa família. Deus tem ministrado tanto ao meu coração com essa palavra. Eu já mudei essa palavra umas 18 vezes. Cada vez que eu parava para estar para falar alguma coisa, eu mudava alguma coisa, vinha uma coisa diferente, Deus mudava alguma palavra. Porque só Ele sabe que a igreja dele precisa ouvir naquele momento. Aleluia, Jesus. De mim eu não tenho nada. Às vezes você pode olhar para mim e falar, o que esse moleque, esse menino entende de família? E eu vou falar para vocês, nada. Mas eu tenho um Deus que sabe tudo, porque foi Ele quem criou a família. E Ele nos deixou a melhor receita para cuidar da nossa família. Está escrito na Bíblia, não é que eu estou falando não, filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Às vezes a gente torce o nariz porque o pai ou a mãe chamou a nossa atenção, não deixou a gente fazer alguma coisa que a gente queria, murmurou, falou mal, xingou, ofendeu o pai e mãe, quis ir para cima. Hoje em dia a gente vê filho dando tapa na cara de pai e mãe. Cadê o honrar o pai e a mãe? Vir para a igreja bonitinho é lindo. Agora cadê o respeito dentro de casa? Cadê o cuidado que você tem com seus pais? Cadê o carinho, o momento de comunhão que a família tem? Para pensar qual foi a última vez que você fez uma refeição para a tua família. Sem TV e sem celular. Armadilha do inimigo. São brechinhas que a gente vai deixando sem perceber. E o inimigo roubando a comunhão da família. A gente estudou isso na escola dominical. Sabe qual é a melhor forma do inimigo destruir a igreja? Família. Se eu destruo a sua família, você não vem mais e acabou. Eu toco na tua família, você vai murmurar, vai blasfemar contra Deus. E acabou. Aleluia. E é por isso que essa palavra fala muito forte no meu coração. O cuidado que a gente precisa ter com a família. A atenção que a gente precisa ter. Quando a gente olha, nosso pastor Alex falou algo parecido. Quando a gente olha para a história do rei Ezequias,
um ótimo rei, fez coisas maravilhosas, mudou toda a idolatria do povo dele. E no momento em que o profeta chega para ele e fala: tu vai morrer, arruma a tua casa. Ele fala: Senhor, me perdoa, me ajuda, a promessa que o Senhor me fez. E aí Deus vai dar mais 15 anos de vida para ele. 15 anos. Só que o profeta Isaías, ele não para ali. Ele fala: escuta aqui, o jeito que você está fazendo aí, a espada vai descer. Vão levar os teus filhos, vão prender, vão fazer mal, e eles vão ser eunuco. Ou seja, a tua linhagem acabou. Família daqui para frente já era. Vô, vai ser não. Sabe qual foi a resposta dele? Bacana, legal. Boa é a palavra do Senhor. Como que eu e você vamos escutar que os nossos filhos serão presos, transformados, maltratados, que a gente não vai continuar a gerar a nossa linhagem, a nossa família, e a gente acha que está maravilhoso? Será que alguém aqui conseguiria lidar com isso de uma forma tão calma, tão serena? Mas sabe o que estava acontecendo ali? Ele não tinha filho. Então para ele, não sou eu que vou sofrer, não estou nem aí, não sou eu que vou passar por isso, não vou ser eu que vou ser preso, não sou eu que vou virar eunuco, e eu não tenho filhos. Então sabe o que eu faço? Escuto por aqui, e eu não dou ouvido à voz de Deus e a promessa que Ele tem para a minha vida. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ele teve um filho, pastor. E esse filho é tratado na Bíblia como um dos mais sanguinários da Bíblia. Um dos reis mais maldosos, que destruiu tudo aquilo que ele tinha feito para construir altares para outros deuses novamente. Através de uma brecha que ele deixou de tentar fazer tudo certinho na vida dele, esqueceu de cuidar do próprio filho, de ensinar o caminho para o próprio filho, achando que só por estar fazendo, o filho estava vendo e era o suficiente. As coisas não são assim. Cuidado, relacionamento. É você chegar em casa às vezes, Cleiton, juntar sua mãe, o Zé. Vamos fazer uma oração aqui? Vamos comer aqui na mesa? Vamos trazer uma palavra de Deus? É vocês em família, em união, em comunhão, elevarem os seus corações a Deus. Porque se você não cuidar da sua família, você está negando a sua fé, cara. Você tem noção do que é negar a fé? É rejeitar o próprio Deus. É rejeitar o próprio Jesus nas nossas vidas. Por quê? Porque não cuidou da família, cuidou de todo mundo. Lembrou de orar pelo irmão, lembrou de visitar a irmã, lembrou de fazer o que tinha para fazer, mas não lembrou da própria família. Família é algo das mais importantes para Deus. Tanto que em várias vezes que Deus se mostra na palavra, Ele usa a família como referência. Ele usa uma mãe, uma esposa, um filho. Muitas das vezes que Deus se revela na palavra, Ele se revela através da família. Eu só preciso que você saia daqui entendendo o valor que a sua família tem na sua vida.
Glória a Deus, aleluia. O valor em que Deus dá para a família. Então dê valor à sua família. Se dedique a ela. Às vezes a gente vai precisar abrir mão do nosso ego, do nosso eu, daquilo que a gente acha que tem como razão, para que a gente possa verdadeiramente ganhar a nossa família. Não adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família. O Cleiton viu, eu conversando com a minha mãe esses dias, a minha mãe não é crente, todo mundo sabe, ela tem uma religião que ainda não consegui decifrar qual é, um cadinho de cada coisa, mas que de alguma forma a gente estava tentando ministrar na vida dela. E ali, eu vou ser bem sincero para os irmãos, foi uma das primeiras vezes que eu ministrei sobre a vida da minha mãe. E aquilo queimou tão forte dentro de mim. Aquilo mexeu comigo de uma forma tão profunda, de entender que eu sou só um instrumento na mão de Deus. E que de alguma forma a gente precisa ganhar as nossas famílias. Se eu precisar abrir mão das minhas razões, das minhas vontades, pela vida de cada um dos meus familiares, eu vou, cara. É entender que o nosso eu não importa se a gente não tiver Deus e a nossa família. Porque do que vale a pena a gente estar firme na igreja, estar firme com Deus, ter certeza da nossa salvação e saber que a nossa família está perdida. A promessa que Deus tem para mim e para a sua vida não é essa. A promessa que Deus fez lá atrás e que a gente precisa profetizar é que eu e a minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Quem lembra do endemoniado de Jacaré? Glórias a Deus. Jesus vai lá e expulsa os demônios dele, bota todo mundo para correr e ele faz o quê? Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu ir com você, deixa eu participar disso. E sabe qual que é a resposta de Deus para ele? Vai não. Marcos, põe para mim Marcos capítulo de número 5, versículo de número 19. Mano, eu vim, infelizmente eu não vim fazer ninguém contar a bênção, mas eu vim contar a tua vitória. Porque a nossa vitória está na nossa família. Jesus, porém, não permitiu. Como assim? Estou querendo seguir Jesus, estou querendo ir com Deus, Ele não deixa. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Sabe o que ele está falando? Não é o mundo que você tem que ganhar primeiro. Vai lá na tua casa primeiro. Vai nos teus. Mostra para eles quem é Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. Aleluia, Deus. Versículo 20. E ele foi e depois começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilhavam. Ei, você falou para a sua família? Você ministrou sobre a vida da tua família? Parabéns. Muito provavelmente você não vai precisar mais lutar essa batalha sozinho. Porque se você tem a sua família do seu lado, você tem tudo. E aí, mais do que a sua família, você está pronto para ganhar o mundo inteiro. Amém? Agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia, palavra maravilhosa, irmão. Valorize sua família, valorize sua casa. Louvado seja Deus.